Atos, capítulo 28. Aí quando botamos os pés na terra, descobrimos que era uma ilha por nome de Malta. E os moradores de lá trataram a gente muito bem. A gente foi muito bem recebido por eles. Para começar, eles fizeram logo uma fogueira para a gente se esquentar, que era um frio, meu amigo, de tremer os queixos. Pegar da época do invernão, chovendo direto. Aí, rapaz, Paulo foi e ajuntou um feixe de maravaia. Lá vinha ele com aquele molho de graveto para atiçar o fogo. Menino, pois não tinha uma cobra venenosa, das perigosas mesmo no meio desses gravetos? Oxe, ele sem saber, foi sacudir os gravetos no fogo, pois a cobra com medo da quentura não pegou e mordeu a mão dele? Ai, ai! Oxe, quando Paulo levantou a mão, que os moradores viram a cobra pendurada, pegada na mão dele, só se viu os conchichados. Vixe, pia mesmo! Esse caba de certeza é um criminoso, matador de gente, porque escapou de morrer no meio do mar, mas não escapou da justiça divina. Isso aí já era. Nisso, Paulo só fez rebolar a cobra dentro do fogo e a mordida não fez efeito nenhum. E os moradores lá esperando para ver se Paulo ia intoxicar, ficar todo inchado ou ia cair durinho morto. E haja esperar e nada, não aparecia sintoma nenhum em Paulo. Aí quando passou-se bem muito tempo, que eles viram que não ia acontecer nada com ele, mudaram foi a conversa. Começaram a dizer que Paulo era um deus. Sim, aí rapaz, por ali por perto da praia, tinha uma propriedade, umas terras de um homem chamado Públio. Ele era o chefe da ilha, quem governava lá. E agora pensa num caba gente boa, viu? Parecia que conhecia nós de muito tempo, homem. Pegou e fez uma gentileza muito grande pra gente. Convidou nós e deu abrigo por 3 dias na casa dele. Mas aí, rapaz, o pai dele não tava doente que só, diga aí. O pobre do velho era deitado com o intestino ruim, uma diarreia braba e se queimando em febre. Agora era febre que não dava trégua não. Nisso, Paulo foi aonde ele estava, fez uma oração, botou as mãos na cabeça dele e ele ficou bonzinho. Curou curando mesmo. Quando os outros doentes da ilha ficaram sabendo disso, foram tudo para lá e receberam cura das mazelas também. Menino, esse povo ficaram muito agradecidos, viu? Era dando presente a gente, agradado nós de todo jeito. E mais, depois da gente ter ficado uns 3 meses por lá, que estava se ajeitando para seguir viagem, não faltou nada para nós. Tudo que a gente estava precisando para a viagem, eles deram. Aí depois dos 3 meses de estadia lá, nós só fizemos embarcar num navio que tinha passado o inverno lá pela ilha. Era um naviozão lá da cidade de Alexandria e tinha na parte da frente a figura de 2 deuses gregos que eram irmãos gêmeos. Era Castor e Pólux, que eram os padroeiros dos marinheiros, né? Aí tiremos. A primeira parada foi na cidade zona de Siracusa. Ainda passamos 3 dias por lá. De lá nós só fizemos seguir viagem e paremos um navio noutra cidade por nome de Régio. Aí quando foi no outro dia, veio um vento bom que só do lado do sul e a gente aproveitou e demos prosseguimento mar afora. Quando foi no outro dia, a gente já estava chegando numa cidade chamada Potioli. Ali mesmo, nós se encontramos com os irmãos de lá, aí eles... Opa, meus irmãos, mas vão passar essa semana com nós, né? Aí aceitemos o convite e fiquemos uma semana mais eles. Aí depois que findou-se o tempo por lá, nós pegamos estrada no rumo da capital Roma. Mas deixa que os irmãos lá de Roma já estavam sabendo que a gente estava chegando por lá. Modo disso, teve uns que foram se encontrar com nós numa cidadezinha chamada Mercado de Ápio, que era uma cidade de comércio, era caminho para Roma. Já outros irmãos se encontraram com a gente noutra cidade lá chamada Três Vendas. Mas foi uma felicidade de Paulo, viu, quando encontrou os irmãos. Chega, criou coragem. Era agradecendo a Deus direto. Mas aí, enfim, cheguemos em Roma, né? E Paulo recebeu permissão de poder alugar uma casinha para ele morar por conta própria. Só que era com soldado 24 horas na porta vigiando ele. Aí, com 3 dias que Paulo estava por lá, ele foi e mandou chamar a liderança do judeu. Maicoto tem uma conversa com eles, aí eles vieram, se reuniram e Paulo disse:
Meus irmãos, o motivo de eu ter chamado vocês aqui é para vocês saberem da minha história, o que se passou. Olha, meus compadres, eu fui preso lá em Jerusalém e me entregaram nas mãos dos romanos, mesmo sem eu ter feito nada contra o nosso povo ou ferido os costumes dos mais antigos da família de nós. É tanto que os romanos fizeram um bocado de pergunta a eu e depois desse interrogatório todinho, resolveram me soltar, modo de não ter achado nada em mim, crime nenhum para me condenar à morte. Só que as lideranças de lá ficaram imprensando eles. Não queria que eles soltassem eu não. Fizeram um protesto medonho. Aí foi o jeito, mesmo eu sem ter queixa nenhuma contra meu povo, apelar para o imperador César para ele tomar a providência com o meu caso. Aí é por causa disso que eu tô do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, preso com essas correntes nas mãos por causa da esperança de Israel. Nisso, as lideranças foram e responderam a Paulo: Rapaz, pois nós estamos sabendo disso agora, viu? Porque ninguém mandou carta nenhuma lá das bandas da Judéia citando seu nome, seja de bem ou seja de mal. E também quem veio de lá para cá não deu notícia nenhuma contra você. Mas a gente quer saber sobre esse movimento aí que você faz parte. Porque em tudo que é canto, ele é mal visto pelo povo. Só se vê o povo falando contra. Pronto, vamos fazer o seguinte. Tal dia a gente volta aqui para conversar. Nisso, quando chegou o dia marcado deles conversar, veio aquela montoeira de gente, tudo lá para casa de Paulo. Foi chegando gente, aí o povão se reuniu e Paulo pegou explicando para eles de manhã cedo até a boquinha da noite, falando sobre o reino, o governamento de Deus, pelejando para convencer eles, mostrando bem direitinho de conforme a lei de Moisés e o que os profetas deixaram registrado nos livros sobre nosso Senhor Jesus. Teve até uns lá que acreditaram e se convenceram. Já outros não quiseram nem saber, não acreditaram de jeito nenhum. Aí Paulo foi e disse: Bem que o Espírito Santo falou com o mais antigo da família de nós, pela boca do profeta Isaías, quando disse: Vá, Isaías, e diga para esse povo assim: Os ouvidos estão ouvindo, mas nunca vão entender. A névoa que cobre os olhos também cobre o perceber. Escuta, mas não entende. Olha, mas não compreende, mesmo que consiga ver. O coração desse povo é duro e é ressequido. Escuta de má vontade, quer tampar os ouvidos. Os olhos é tudo fechado e o coração trancado, fica tudo encobrido. Se não fosse desse jeito, eles iam enxergar e ouvir, compreender, de coração aceitar, no coração entender, iam votar, se converter, eles eu ia curar. Aí Paulo foi e terminou dizendo: Pois fico vocês sabendo que essa salvação que Deus mandou está sendo oferecida ao povo que não é judeu. Eles sim vão ouvir e aceitar. Rapaz, quando Paulo disse isso, os judeus lá pegaram um bate-boca grande entre eles. Pense numa confusão. Só se vier eles se saírem indo-se embora de lá depois dessas palavras. Pensar que não tinha mais um lá, saíram numa discussão tão grande que via a hora se agarrarem. Mas aí, Paulo ainda passou 2 anos completos morando de aluguel nessa casa. E sempre abria as portas para o povo que ia visitar ele. Recebia tudinho e pregava sobre o reino, o governamento de Deus com toda a coragem. E sem impedimento nenhum, dava os ensinamentos sobre nosso Senhor Jesus Cristo.